Bom, boa tarde. Meu nome é Georg Fischer, estou aqui na Dinamarca, 3 da tarde, já daqui a pouco vai escurecer. E gostaria de agradecer o convite para, né, colocar algumas ideias sobre a minha trajetória, as minhas ideias sobre história global, a prática e a teoria da história global. E recebi uma lista de questões que vou tentar incluir na minha fala. E depois, claro que fico contente se alguém quiser me contatar para discutir um pouco sobre o meu trabalho, ou o trabalho de vocês. Por favor, entrem em contato. A primeira questão era como era a minha trajetória, né? Como eu comecei a trabalhar com história global e o que a defina em minha concepção. Então, o meu primeiro contato com esse campo da história global foi quando era estudante de história em Berlim, início dos anos 2000. E quem trazia esses temas na época realmente no departamento de história era o professor Sebastian Conrad, que vai ser um dos outros entrevistados nessa série. Então eu participava das aulas dele, ao mesmo tempo estava estudando História da América Latina no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. E aí no Instituto de Estudos Latino-Americanos a gente tinha professores que ainda não se inscreviam nessa nova tendência, mas aí a gente fazia história econômica, história empresarial, história do cinema, história cultural. Mas no departamento de história, foi realmente o Sebastian Conrad que começou a colocar essas pautas com seminários sobre teorias pós-coloniais na história, e a própria história global, porque a história na Alemanha, o campo de história, era bastante tradicional e provinciano naquele momento, mas também foi esse o momento em que se deu uma abertura significativa. Também as pessoas começaram a fazer novas perguntas, também sobre a própria história da Alemanha, por exemplo, como a sociedade alemã ela foi afetada pelo passado colonial. Foram questões que não se tinham colocado dessa forma. Em Berlim a gente tinha uma constelação bem interessante, porque tinha vários institutos de estudos regionais, né? Tinha estudos latino-americanos, tinha um instituto de estudos norte-americanos, chineses, japoneses e alguns outros, e todos os institutos ofereciam cursos de história sobre essa região. Então era uma relação muito legal entre esses estudos regionais e a própria história global, digamos, centralizada. E pouco a pouco também houve um processo de integração entre esses centros e mais colaboração. E a história global, então, em Berlim, se tornou um campo que aglutinava essas diferentes regiões, né? Por volta já no ano 2010, quando eu já era doutorando e professor assistente, dava aula de história da América Latina, aí já se desenvolveram alguns projetos em conjunto com pessoas dessas outras, que representavam essas outras regiões. Então era um contexto bem produtivo. O meu interesse temático, quando escolhi os meus temas, não era necessariamente me inscrever nesse campo de história global, né? Na minha tese de mestrado, por exemplo, que eu fiz na Inglaterra, eu quis trabalhar sobre a experiência dos engenheiros britânicos no Brasil Império. E por aí isso despertou o meu interesse pela região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais em geral, e Espírito Santo, que a partir do início do século XX se tornou uma região de alto significado nos debates sobre a exportação de minério de ferro. Então, assim, eu resolvi escrever a minha tese de doutorado sobre a produção de saberes, sobre minério de ferro, como o Brasil ficou conhecido, como mundialmente, né, como um país extremamente rico
em recursos minerais, quais produções e circulações de saberes estavam por trás desse processo, como isso gerou novas ideias dentro da elite brasileira sobre caminhos à independência econômica e à industrialização em moldes nacionais. Então, essas eram as questões que me interessavam, né, no doutorado. Mas essas perguntas, de fato, já implicaram a necessidade de desenvolver uma perspectiva global. Estudei as mudanças na pesquisa geológica, internacional, através dos congressos internacionais de geologia. Comparei os novos ideais sobre a aplicabilidade, a utilidade da pesquisa geológica com alguns processos que também estavam em andamento no Brasil naquela época, final do século XIX, início do século XX. A recepção por parte dos geólogos no Brasil de discursos internacionais sobre o papel dos saberes geológicos na sociedade, e também as redes de investidores e a mobilização de perícia através dessas redes, como também as práticas e os conflitos locais, né, que se deram em função dessa corrida acirrada pelo minério brasileiro, principalmente nos anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, foi realmente através do tema que entrei nessas questões, porque a minha concepção da história global, então, seguia, né, essas necessidades práticas para entender esse tema concreto. Não podemos entender a reconfiguração territorial de um local como Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais, no Triângulo Ferrífero, sem estudar as práticas de cooperação científica que se organizavam em redes transnacionais e principalmente no Atlântico Norte. Então, fui entrando por essa via. Foi um momento interessante por volta de 2010, porque também era um momento em que várias pessoas começaram a pesquisar sobre a história do Brasil na Alemanha, né? Até então, essa especialização estava praticamente inexistente no país. Então, a gente era um grupo pequeno de algumas pessoas com temas bastante diferentes. O Frederic Schulze, por exemplo, que trabalhava a história da migração, a Cristina Peters, que trabalhava com a história do futebol, Igor Gak, sobre diplomacia cultural, Deborah Gerstenberger, né, que vinha terminando um projeto sobre a transferência da corte e começou a trabalhar com a história da tecnologia. Então, a história global, nesse momento, nos oferecia um guarda-chuva conceitual, um meio de comunicação, né, para discutir esses temas em conjunto, né, especialmente que a gente estávamos na periferia da produção acadêmica sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. Então, em 2011, a gente organizou um primeiro congresso em Berlim sobre a história do Brasil no contexto global, principalmente para convidar todo mundo na Alemanha que estava pesquisando o Brasil e alguns keynote speakers de fora. E a ideia era realmente discutir os nossos temas nos seus respectivos marcos globais, né? E daí surgiu um livro, Brasilien in der Welt, né? Como todo livro sobre o Brasil publicado em alemão não é muito conhecido. E aí a gente escreveu uma introdução, eu, a Cristina e o Frederic, onde discutimos algumas ideias, né, com relação a um possível diálogo entre esse campo emergente da história global e a história do Brasil. E, claro, como agora, né, já é bastante reconhecido que o Brasil oferece a história intelectual do Brasil oferece alguns recursos bem interessantes para a história global em geral, e que deveriam ser debatidos em relação ao cânon dessa
da história global, né? Além de Brodel, Wallerstein, Chakrabarty, o Eisenstadt, né? Esses autores que todo mundo deve ler, achávamos que alguns pensadores brasileiros já pensaram nesses marcos globais, ou pensaram alguns processos ou alguns mecanismos que também estavam no centro do debate da história global, como, por exemplo, Caio Prado Júnior, até Gilberto Freire, acho que merece uma releitura nesse contexto, mas também Mátsios, né, que não era brasileiro, mas era um dos pioneiros da historiografia brasileira, ou Manuel Bonfim, que já coloca algumas questões bem pós-coloniais, uma crítica da, digamos, perpétua relação entre colonizador e colonizado. O Frederick e eu, depois, a gente retomou esse tema, fizemos uma nova versão do texto em inglês, e dessa vez a gente tentou sugerir uma possível agenda de pesquisa para temas da história do Brasil que pudessem ser revisitados aplicando algumas perspectivas dessa nova história global. Acho que isso descreve um pouco o meu conceito. Gostaria também de mencionar que aqui estou no Departamento de Estudos Globais na Universidade de Aarhus, mas eu trabalho no Programa de Estudos Brasileiros. Nós estamos juntos aqui com vários outros programas, estudos chineses, japoneses, russos, indianos e europeus. E isso também reflete um pouco o que eu acho interessante na história global, né? É sempre essa combinação de discutir fenômenos globais que afetam várias sociedades, talvez de uma forma parecida ou desigual, mas também sempre ter esse enraizamento, esse embasamento em perspectivas sobre uma determinada região ou um determinado local e fazer essas conexões. Aqui, por exemplo, nós temos um mestrado, onde, né, temos salas de aula com alunos que vêm desses diferentes programas, que falam e leem português, chinês, japonês, etc. E nós damos aula de história global, o que oferece uma oportunidade muito, muito única e muito legal de poder comparar situações, mas também traçar esses entrelaçamentos entre as diferentes regiões de uma forma bastante experimental e bastante viva e interessante. Então, já falei um pouco agora das possibilidades de diálogos entre o local e global, o micro e o macro, que é a segunda questão que vocês me pediram a responder. A princípio, história global, acho que é uma perspectiva, sobretudo, né, bastante aberta e que inclui abordagens mais, né, avô de pássaro, mais big history. A world history é uma modalidade também que já tem uma tradição diferente, mas que também inclui esses espaços locais ou a escala micro. Então tem essas narrativas que relatam a história de tudo ou de fenômenos que afetam todas as sociedades de uma certa forma, mas também existem narrativas que analisam espaços diferentes e distantes, mas que possuem um único ponto de referência, né? Um exemplo é o livro do Aris Manela sobre o Wilsonian Moment. Mas eu acho que o uso desse método ainda pode ser explorado mais. No caso do livro do Manela, é a ideia de como a fala do Wilson em Versailles sobre a autodeterminação dos povos inspirou vários movimentos nacionalistas anticoloniais em várias regiões do mundo,
que não têm conexões entre si, mas que têm um único ponto de referência, que são as ideias do Woodrow Wilson. E isso eu acho que é uma forma de escrever história que pode ser explorado muito mais, inclusive incluindo América Latina, por exemplo, pensando nas convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre direitos indígenas, como isso afeta vários países em diferentes regiões do mundo, de uma forma, novamente, né, desigual, mas um momento que pode ser comparado de uma forma muito frutífera, eu acho. Eu acho que essa concentração na escala micro ou na escala regional é importante, porque quando leio as abordagens da história internacional sobre esses temas, convenções internacionais, por exemplo, eu sempre sinto essa falta, né, da dimensão local. E por isso também acho que esses estudos regionais ou area studies, a leitura em diversas línguas, é também fundamental, claro, né, para essa prática, esses métodos. Eu, pessoalmente, prefiro a escala micro como ponto de partida. Trabalho muito com fronteiras extrativistas, com conflitos territoriais, prospecção de recursos, e isso acontece na escala local, né? Porém, é absolutamente necessário entrelaçar esses espaços com outras escalas, regionais, nacionais, internacionais ou outros microespaços. Essas escalas são definidas pelos nossos temas, né? Não tem uma teoria, digamos, instrução metodológica clara sobre isso. É o tema que rege. O que eu acho importante é reconhecer que esses espaços que atravessamos quando construímos uma abordagem global ou espacialmente aberta, que esses espaços também constituem esferas sociais estruturadas. Por exemplo, para entender como funciona ou como funcionaram os processos de exploração minerária, eu preciso entender alguma coisa, né, das estruturas do sistema científico acadêmico norte-americano naquela época. As brigas políticas em Wisconsin, por exemplo, eram importantes nesse contexto. Como funciona um banco em Londres? Quais são as lógicas de interação? Qual o hábitos de um banqueiro? Entender o contexto das estratégias de investimento? Como funciona a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro? Todos esses são espaços que eu atravessei seguindo o ferro, né, traçando as trajetórias dos diferentes atores, e são espaços governados por lógicas diferentes, por hábitos diferentes. Mas quando seguimos nossos objetos, cruzamos esses espaços e às vezes precisamos parar, né, e realmente tentar captar como esses espaços funcionam. Isso eu acho fundamental. Porque contextualização é a operação fundamental de se fazer história global, na minha opinião. Uma outra questão é a questão do tempo, né? A questão das múltiplas temporalidades. Se existe uma história global de curta duração, eu acho que a curta duração é um marco temporal totalmente apropriado, já que na história global, na minha concepção, claramente ela privilegia as relações espaciais sobre os processos de longa duração. Isso é um debate entre historiadores, né? Tem historiadores que ainda enfatizam muito a ideia da longa duração. Por exemplo, o núcleo de história global na USP, acho que tem muito esse interesse.
eu também não digo que a gente agora é tipo uma disciplina geográfica que não precisa mais do tempo, claro que não. Cada escala geográfica, cada um desses espaços vai precisar de uma contextualização temporal também. A gente não pode esquecer desses metaprocessos, a história do capitalismo, da abolição, escravidão, nacionalismo, desenvolvimentismo. No meu caso específico, era impossível entender a transformação das práticas geológicas sem considerar o processo de industrialização, que é um processo que afeta várias regiões do mundo de uma forma muito desigual, e com diferentes temporalidades em cada região. Mas, mesmo assim, ele foi um fator fundamental para explicar alguns conflitos dentro do campo científico, por exemplo, entre os que propunham uma ciência pura e os que propunham uma ciência aplicada, mas também novas ideias políticas no Brasil se referiam muito a modelos de industrialização no mundo. Então a gente precisa levar em consideração esses marcos temporais também, discutir um pouco quais são os processos de inovação tecnológica, quais regiões são afetadas por esses processos, em que momento, etc. Já é claro que em todas as escalas vão ter temporalidades diferentes, e por isso acho que a gente tem que ter bastante flexibilidades quando definimos o marco temporal dos nossos estudos, porque para explicar, por exemplo, o campo de pesquisa geológica no Brasil, é preciso voltar para o Barão de Eschwege do início do século XIX, mas isso talvez não seja tão um marco temporal relevante para, por exemplo, entender umas dinâmicas locais em Itabira. A questão se todo tipo de objeto de pesquisa tem potencial para se tornar uma história global, eu não sei se a gente deveria se deter muito em questões de definição. A partir de que momento uma narrativa, uma história é global? Não sei se isso realmente é tão útil, ao menos, digamos, que a gente queira escrever um livro didático sobre o que é história global, como, por exemplo, o livro do Sebastian Conrad, What is Global History, que é um livro magnífico. Mas, em termos práticos, o mais importante é a abertura escalar. E aí, um grande número de temas pode se tornar uma história potencialmente global, né? Se você, depende, claro, da formulação do problema, se você se coloca como a problema, por exemplo, analisar uma biografia local ou um lugar muito remoto, nem todas as regiões do mundo estavam conectadas a processos de globalização. Agora, pensando no século XIX, século XX. Então, vai depender do problema. Aí, sempre acho que ajuda a ler o artigo do Frederick Cooper, What is the History of Globalization Good For? Quando ele nos lembra que a gente também não deve fetichizar esses conceitos, mas por isso a minha resposta seria, a princípio, assim, mas sempre depende da formulação do problema. Sobre riscos e desafios da história global, acho que os riscos, ao mesmo tempo, podem ser oportunidades. Um dos riscos
é que se estabeleçam novos cânones de leituras, de novo dominados pelos centros acadêmicos da pesquisa mundial, né? Principalmente que se torne uma disciplina acadêmica anglocêntrica, no sentido de que toda a produção vai ser em inglês. Acho que o que a gente precisa é realmente diversificar esse debate, por isso eu acho muito importante congressos como esse agora em Florianópolis, incluir novos autores e novas autoras, novas tradições intelectuais, sem cair na lógica, digamos, de buscarmos novas epistemologias nativas, ou seja, epistemologias nacionais, o pensamento brasileiro. Acho que não se trata disso. Não se trata de supor uma intraduzibilidade de conceitos e ideias, mas com certeza de abrir o debate. E muitas vezes, né, a história global e as suas principais fontes de inspiração vêm de uma tradição da história imperial ou pós-colonial. Então, muitas vezes essa divisão no mundo entre Ocidente e Oriente e basicamente a América Latina às vezes tem uma posição problemática nessa divisão e por isso eu acho que é fundamental que agora a América Latina, mas também a África, tenha mais participação nessas discussões. Em termos práticos, o que está em risco é a diversidade linguística na formação dos nossos alunos, por exemplo. Aqui na Dinamarca, estamos quase vendo uma renacionalização do sistema acadêmico. Alguns mestrados que já eram programas internacionais agora estão sendo revertidos para serem programas em dinamarquês para dinamarqueses. Acho que isso é uma tristeza. Tem cada vez menos estudantes aqui que queiram estudar línguas, mas claro que o domínio de algumas línguas é fundamental. Outro problema é a desigualdade de recursos, principalmente para aumentar a participação de vozes do Sul global. Acho que a gente tem que pensar muito mais em programas de fellowship, estadias de pesquisa, principalmente estadias de pesquisa longas, porque muitos dos recursos, né, devido a, digamos, a geopolítica dos saberes, em decorrência do passado colonial, muitos recursos para tais pesquisas ainda estão no norte global e a gente precisa viajar, a gente precisa colaborar para usar esses recursos de uma forma democrática, né? Mas essas viagens me levam a o próximo risco, o desafio, acho que é o próprio antropoceno, ou a mudança climática, a crise climática. Eu acho que os nossos programas que têm uma perspectiva global sobre diferentes regiões do mundo precisam pensar um pouco quais serão as novas práticas de colaboração, de pesquisa, para responder a esses desafios, porque a gente não pode continuar do mesmo jeito. A gente tem que emitir menos gases de efeito estufa, viajar menos, e talvez viajar de uma forma mais inteligente. E eu acho que esse momento da pandemia é um bom momento para aprender essas novas práticas, né? Ou para experimentar um pouco o que funciona, o que a gente pode usar no mundo pós-pandêmico. Também implica a diminuição de alguns privilégios. Por exemplo, eu já viajei bastante, né? Fiz a minha pesquisa. Acho que agora que estou numa situação mais ou menos estável aqui, é o momento de outras pessoas terem essa possibilidade. Então, eu privilegiaria alunos de doutorado que precisam fazer essas pesquisas, claro que vão ter que viajar, pessoas do Sul global, e
principalmente também a ideia de estadias longas para viajar menos. É uma ideia que a gente tem que seguir para dar uma resposta a esse desafio global que todos enfrentamos. Eu acho que fico por aqui. Sempre que quiserem, por favor, entrem em contato. Estou aqui. E, bom, espero que tenha dado algumas ideias para o seu debate lá em Florianópolis. Tchau.